Olá, este é o laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai fazer um complemento da aula de licitação. A aula 3 de licitação faltou um detalhezinho para a gente conversar e eu vou conversar com vocês agora só para a gente dar um complemento dessa matéria, graças a um aluno nosso do LAC que me deu a dica e me avisou, né? Vamos lá? Olha só, na aula de licitação dispensável e inexigível faltou um parágrafo importantíssimo da 866 para eu falar, mas deu tudo certo, cabeça já pegou, bolou um assunto bacana e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre. Ficou grande pra burra essa letra do e-mail do Rafael, né? Rafael Cat, nosso amigão aqui do laccursos.com.br. Vou ler para vocês o e-mail do Rafael, o que o Rafael está me questionando e aí que caiu a ficha do cabeça. A cabeça preparou a aula e deixou passar um parágrafo importantíssimo sobre o assunto, mas está resolvido, a charada vai ser liquidada nesse momento. Olha só, Rafael, primeiro, brigadão, muito obrigado por você ter mandado o e-mail e ter feito o questionamento. Valeu, cara, obrigado. Olha só, o Rafael Cat, que é nosso amigo aqui do LAC, mandou o seguinte e-mail. Oi, professor, sou aluno do LAC e estou com uma dúvida sobre licitação. Estou estudando para a prova do TRE, concurso filé mignon. No final do artigo 23, fala que os valores das modalidades de licitação, no caso de consórcio, pode dobrar ou triplicar os valores. Beleza. No artigo 24, ou seja, para frente, ele fala que para valores de até 10% de um convite é dispensável a licitação, regrinha que a gente já viu na aula passada, na aula número 3 de licitação. No caso, um consórcio, esse limite seria de 10% sobre o dobro ou sobre o triplo? Essa é uma das dúvidas dele. Então, o que ele quer saber aqui? Primeiro, a licitação dispensável, que é aquela de 10% do artigo 23, inciso 1, para consórcios, ela continua sendo 10%, mas eu disse para vocês que quando houver um consórcio, os valores das modalidades licitatórias podem dobrar. Na verdade, isso está na aula de modalidades de licitação e limites de licitação, uma das últimas aulas do nosso curso. Mas eu já tinha adiantado alguma coisa na aula número 3. Então, olha só, questionamento do Rafael. Quando eu tenho um consórcio, eu vou ter 10% sobre que valor? Sobre o valor que está na lei? Sobre o valor que dobrou ou sobre o valor que triplicou? A gente vai matar essa charada agora, tá? Mas aí, no final do artigo 24, fala que esse limite dispensável, que é de 10% para consórcios, ele vira 20%. Beleza, tudo bem. E aí ele complementa. Para consórcio, sociedade de economia mista, empresa pública, dobro ou triplo, tá certo esse raciocínio? Aí ele fez até um exemplozinho, olha só. Convite, valor é 150 mil, dispensável 10%, 15 mil. Consórcio, consórcio de até 3 membros. Aí dobra, 150 passa para 300, beleza. Dispensável seria 10%? Não, 20% de 300, a gente pega aqui 60 mil reais. E a mesma coisa vai se repetir para a sociedade de economia mista, autarquia, só que o valor de 10%. Belezinha. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma analisada em todo esse contexto, porque a dúvida dele é extremamente importante, o cabeça deixou passar na aula e agora a gente vai liquidar o assunto. Brigadão, Rafael. Olha só, aqui ó, comigo. Vamos lá, licitação dispensável. Qual é a regra geral que está na lei de licitações? A regra geral é a seguinte. Eu posso dispensar uma licitação, olha só, eu posso dispensar uma licitação, a gente verificou na aula número 3 que existe a possibilidade de eu não realizar uma licitação se o valor da compra, da contratação, for de 10% de até 10% do valor de um convite. Isso aí está no artigo 23, inciso 1 da Lei de Licitações. Olha só, é dispensável uma licitação em razão do valor, regra geral, aqui, para obras e serviços de engenharia de valor até 10% de 150 mil reais, que é o valor do artigo 23, inciso 1, letra A. Né? Desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizados conjunto ou concomitantemente. Então, olha só, o que a gente tem aqui?
Se eu tenho uma obra no valor de 10 mil reais, uma obra no valor de 10 mil reais, a pergunta é, vou licitar? A pergunta é, vou licitar? Resposta, não. Por que não? Licitação dispensável, com base no artigo 23, inciso 1, letra A, da Lei 866 de 93. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Tudo em ordem? Então tá. Por que eu posso fazer isso? Porque o artigo 23, inciso 1, letra A, me diz que um convite para obras ou serviço de engenharia, ele vai até 150 mil reais. Passou desse valor de 150 mil, eu não posso fazer convite, eu tenho que fazer tomada de preço. Então, até 150 mil reais eu posso fazer pelo convite, ok? Tudo bem? Mas o artigo 23, inciso 1, letra A, me diz o seguinte, se a obra custar até 10% deste valor aqui, a licitação é dispensável. E a gente tem uma obra aqui no valor de 10 mil reais. Então eu vou licitar? Não, não vou licitar. Por que eu não vou licitar? Licitação dispensável com base no artigo 23, inciso 1, letra A, da 8666. E aí, eu levo em consideração o limite de valores que eu trabalharia com um convite, 150 mil reais. Ok? Dispensável, isso aqui é regra geral. Assimila isso, tá bom? Ô, cabeça, se não fosse obra, fosse um contrato de limpeza. Tá bom, contrato de limpeza, não é obra. Então vamos lá. Um serviço de limpeza. Olha só que bacana. Quanto é esse serviço de limpeza? 10 mil reais. Serviço de limpeza, 10 mil reais. Tudo bem? Tranquilos? Sussa? Então tá bom. Vai licitar? Ô, cabeça, não vai não. 10 mil reais é menos que 10% de 150 mil. Tá certo. Tudo bem. Então você está levando em consideração o valor de 150 mil para um convite, não é isso? E 10 mil reais é um valor que está aqui, ó, tá dentro dos 10% de 150 mil, que seriam 15. Tá? Tá certo. Vai licitar ou não vai? Ô, cabeça, já falei, não vai. Nesse caso de serviço de limpeza, vai licitar. Por que vai licitar? Que loucura é essa? Porque é o seguinte, quando a gente fala em serviços de limpeza, o limite não é 150 mil reais. O limite não é 150 mil reais. Não é 150 mil reais. O limite é esse aqui, ó. 80 mil reais. Então, eu teria que estar até 8 mil reais. Até 8 mil reais. Nesse caso, como o serviço é de 10, vai ter que licitar, porque ultrapassou a dispensa pelo valor de 10%. Tudo bem? Agora, vamos supor que a minha contratação aqui será de 7 mil reais para um serviço de limpeza. Aí está dentro do limite, dispensável, não vai licitar. Belezinha? Maravilha? Sussa? Tranquilos, entendeu como é que é a licitação dispensável até 10%? Isso a gente tinha trabalhado como regra geral na aula número 3 de licitação. Acontece que o cabeça deixou de falar de uma situação muito importante, super bacana, passou batido, o cabeça pirou no dia, né? E aí o Rafael me advertiu disso. Outra vez, muito obrigado, Rafael. Olha só, esse valor de 10%, ele pode mudar. Vamos voltar para o nosso slide, que aí a gente vai entender melhor como é que pode mudar isso, o que muda, e aí a gente faz até alguns exercícios para alguns esqueminhas, quero dizer, para a gente poder fixar a ideia. Então vamos lá. Nós já sabemos, meu amigão, bonitona, que
obras e serviços de engenharia no valor de até 10% de um convite, que seriam 150 mil, a licitação é dispensável. Fechou? Nós também já sabemos que quaisquer outros serviços ou compras no valor de até 10% de um convite, artigo 23, inciso 2, letra A, que seriam 80 mil reais, o valor do convite é 80 mil reais, até 10% de 80 mil reais, está liberado, eu não preciso fazer licitação. Isso aqui é regra geral. Isso aqui é regra geral. Belezinha? Vamos dar uma olhadinha nos limites, para a gente ter a regra geral dos limites bem trabalhado. Olha só, obras e serviços de engenharia é um grupo, que esse grupo aqui é do artigo 23, inciso 1, e compras e serviços em geral, que é do artigo 23, inciso 2, tudo da Lei Geral de Licitações. Tudo bem? Tranquilos? Sussa? Então olha só. Convite, limites. Agora eu só vou falar dos limites, eu não vou falar da hipótese de dispensar ou não. Obras e serviços de engenharia, limite, até 150 mil. Passou de 150 mil, eu vou para a tomada de preço, que vai até 1 milhão e 500 mil reais para obras e serviços de engenharia. Ultrapassei 1 milhão e 500 mil reais, aí é só concorrência. Tá? Só concorrência. Na aula de limites a gente trabalha bastante isso. Agora é só para você ter uma noção legal disso, para a gente poder trabalhar o valor da dispensa. Então olha só, convite. Até 150 mil eu posso fazer convites para obras e serviços de engenharia. Para obras e serviços de engenharia. Passei de 150 mil, cabeça. Aí agora só sobrou tomada de preço. E a tomada de preço eu posso realizá-la até o valor de 1 milhão e 500 mil reais. Belezinha? Sussa? Tranquilos? O valor ultrapassou 1 milhão e 500 mil reais, que é o valor estimado para a contratação. Bom, se ultrapassou o valor de 1 milhão e 500 mil reais, para obras e serviços de engenharia, aí eu só posso fazer concorrência. E a gente vai descobrir depois que a concorrência pode fazer qualquer valor. Concorrência é a única modalidade de licitação que eu posso fazer para 150 mil, para 1 milhão e 500 ou para 100 milhões. Concorrência topa tudo. Tá? Já convite não. Convite eu só posso fazer para obra de serviço de engenharia se o valor for de até 150 mil. Tomada de preço eu só posso fazer para obras de serviço de engenharia se o valor chegar até 1 milhão e 500. Concorrência eu vou usar sempre que o valor ultrapassar 1 milhão e 500 mil reais, ou se o administrador quiser ele pode usar para qualquer valor. Tá? 23, inciso 1. Agora no 23, inciso 2 da Lei de Licitação, para compras e serviços em geral. Compras de equipamentos, veículos, enfim, o que for, e serviços em geral. Convite, já baixou o preço, até 80 mil reais. Tomada de preço, até 650 mil reais. Concorrência, qualquer valor acima de 650 mil reais. Mas esses limites aqui, eu vou utilizar sempre que for para compras em geral ou serviços em geral. Então, meu amigão, o Rafael está lá no Tribunal Regional Eleitoral, ele passou, tomou posse, e aí o Rafael faz parte da área de licitação, e eles têm que adquirir, por exemplo, computadores, belezinha? Bom, se eu vou adquirir computadores, eu já pergunto para você aí, meu amigão, qual dos dois blocos de valores, de limites, a gente vai usar? Cabeça, computador não é obra nem serviço de engenharia, então eu vou para o segundo, 23, inciso 2, belezinha. Nós vamos adquirir computadores para o TRE, lá onde o Rafael passou no concurso dele, e aí é o seguinte, eu vou usar que tipo de que modalidade de licitação eu vou usar? Convite, tomada de preço ou concorrência? Vai depender de quantos computadores a gente vai comprar. Vamos comprar, 100 computadores. Tudo bem? 100 computadores. Cada computador vai custar R$1.000. Então eu tenho 100 mil reais, é o valor estimado da minha compra. Posso fazer por convite? Não, porque eu já ultrapassei os 80 mil. Eu vou comprar 100 computadores ao preço de R$1.000 cada computador. Não vai dar para eu fazer pelo convite. Por quê? Porque eu já passei dos 80 mil. Então agora só me sobrou o quê? Tomada de preço ou concorrência. Belezinha? Sussa? Cabeça, mas a concorrência não é só acima de 650 mil reais. Para licitações acima de 150 mil. Mas a lei autoriza eu usar a concorrência para uma licitação de 50 mil. A concorrência ela pode pegar qualquer valor. Só que não é indicado, porque é contraproducente. Ela é um processo licitatório mais complexo.
E aí, o que acontece? Eu vou gastar muito tempo para realizar algo que eu poderia realizar com maior rapidez numa tomada de preço. Tudo bem? Tranquilos? Sussa? Visto o exemplo da regra geral dos limites, a gente vai trabalhar agora uma outra situação muito importante, que eu já tinha falado em aula, na aula número 3, e que é a seguinte. Olha só. Quando a gente estiver falando de consórcios públicos, quando a gente estiver falando de consórcios públicos, os limites, estes limites que a gente viu aqui, ó, nessa tela, vamos voltar. Esses limites aqui, quando estivermos falando de consórcios públicos, esses limites, tanto faz para obra de serviço de engenharia como para compra de serviço em geral, eles vão mudar a situação. Como é que eles mudam? Olha só, se eu tiver um consórcio público com até 3 membros, o valor daqueles limites dobra. Olha só que bacana. Com até 3 membros, ó, até 3 dobra o limite. Agora, se eu tiver um consórcio que tem mais de 3 membros, aí triplica. Mais de 3, o valor dos limites triplica o limite. A lei de consórcios é que fez uma alteração na lei de licitações. Então, olha só. Quando a gente falou da administração direta e indireta, não foi à toa. A gente conheceu a administração direta para saber algumas coisas importantes sobre elas. Uma delas é que nas licitações, aquela regra geral de limite se aplica para a administração direta. Sussa? Tranquilos? Beleza? Agora, para a administração indireta e consórcios, o valor dos limites pode mudar. Por que pode mudar? Para consórcio, o valor do limite muda. Se for um consórcio de até 3 entes, por exemplo, a União, o Estado de Mato Grosso e a cidade de Cuiabá, 3 entes, formaram um consórcio público para construção de, sei lá, de um hospital. Tudo bem? Aí os valores dos limites licitatórios vão dobrar. Onde era 150 mil, vira 300 mil. Onde era 1 milhão e 500, vira 3 milhões. E o que for acima o que era para ser acima de 1 milhão e 500, fica acima de 3 milhões. Então, dobrou. União, Estado de Mato Grosso, Cuiabá e o município de Várzea Grande, que é uma outra cidade aqui do lado, é a cidade vizinha de Cuiabá. Bom, eu tenho mais de 3. Se eu tenho mais de 3, então triplica o valor de cada limite, tá? Triplica. Para administração indireta, autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública, o limite não altera, o limite permanece o mesmo, tá? O limite permanece o mesmo. Os limites da regra geral. Olha só. Esse limite aqui da regra geral, ele prevalece para quem? Administração direta e administração indireta, administração direta e administração indireta. Isso aqui vale para administração direta e indireta como limites. Vale para os consórcios? Não, para os consórcios isso muda de valor, tá? Beleza? Quando eu tenho essa alteração dos limites para os consórcios, eu vou ter reflexo na licitação dispensável. Vai ter. Por quê? Porque antes eu tinha 10% sobre 150 mil, agora eu tenho 10% sobre 300 mil. Antes eu tinha 10% sobre 80 mil, agora eu tenho 10% sobre 160 mil. Beleza? Mas a gente vai ver que para consórcios e administração indireta, o percentual da licitação dispensável também muda. Vem cá comigo, olha só. Vou te mostrar agora como é que vai ficar a situação. Ó, consórcios de até 3 entes. Vamos analisar o limite agora. Consórcio de até 3 entes. Vai até 300 mil. Convite até 300 mil. Tomada de preço. Até 3 milhões.
Concorrência, acima de 3 milhões. Isso aqui é para obras e serviços de engenharia que eu tenha até 3 entes, o valor dobra. Agora, compras e serviços em geral, convite até 160 mil, tomada de preço até 1 milhão e 300 e concorrência acima de 1 milhão e 300. Ou seja, aqueles valores desta tela aqui, ó, 150, 1 milhão e 500, 1 milhão e 500, 80, 650 e 650, para consórcios de até 3. Olha o que aconteceu. Dobrou, tá bom? Acima de 3 membros, triplica. Então, isso aqui, ó, essas alterações dos limites estão sendo triplicados, porque eu tenho um consórcio público com mais de 3 entes. Belezinha? Sussa, tranquilos? Agora vamos falar da exceção sobre a dispensa. Olha só. Eu falei inicialmente que a dispensa era de 10% sobre os limites. Não é isso? Regra geral. E agora a gente vai falar que esse valor de dispensa pode chegar a 20%. 20%. Foi isso que o Cabeça tinha passado batido na aula número 3. E aí vem o complemento para a gente poder liquidar essa parada e deixar tudo redondinho, né? Beleza? Sussa, tranquilos? Vamos direto pro desenho. Vamos desenhar, porque aí agora você já tem as informações importantíssimas. E a gente vai conversar sobre licitação dispensável pelo valor. Ok? Beleza? Então vamos lá. Situação número 1. Qual é a situação número 1? A licitação é dispensável quando eu tiver a seguinte situação: 10% sobre o artigo 23, inciso 1, letra A, ou 10% sobre o 23, inciso 2, letra A. Então eu tenho aqui 10% sobre 150 mil, ou 10% sobre 80 mil. Belezinha? Licitação dispensável. O que é esse 150 mil aqui? Na verdade, o que é esse 23, inciso 1 aqui? Ó? Isso aqui é o limite licitatório para um convite, que é uma das modalidades da licitação, tá? Então, olha só que bacana. O que a gente tem aqui? Eu tenho licitações dispensáveis quando o valor, dispensáveis em razão do valor, quando o valor for de até 10%. 10% do que, né? 10% do valor de um convite para obras e serviços de engenharia, ou 10% do valor de um convite para compras ou serviços em geral. Nessa situação, se eu tiver 10% de 150 mil, estou falando em 15 mil reais. Não preciso licitar. Estou falando em compra de equipamentos que não passa de 8 mil reais, que seriam 10% de 80 mil, também não preciso licitar. Belezinha? Tudo bem? Para quem que vale essa regra aqui? Administração direta. Beleza? Administração direta. Vamos para a regra número 2 agora. Na verdade, vamos para a exceção agora, né? Licitação dispensável. Licitação dispensável.
20%. 20% do quê? 23, inciso 1, letra A. Eu tenho 20% sobre 150 mil. Vinte e três, inciso 2, letra A. Nós temos 20% sobre 80 mil. Ó. Opa. Olha só, qual que é a minha situação 2 dispensável? Agora 20%, cabeça, exatamente, 20%. Mas peraí, não é de 10% a regra geral, 10% sobre esses valores dos limites licitatórios. Belezinha? Sussa, tranquilos? Agora eu coloquei 20%. Esses 20% aqui, ó, até 20%, eu vou aplicar para quem? Sociedade de economia mista, empresa pública, autarquia e fundações. Para esse grupo aqui, a dispensa ultrapassa 10%. A dispensa é de 20% sobre os limites licitatórios. Tá? Belezinha? Tranquilos? Só isso que o cabeça tinha esquecido de falar, né? Só isso, mais nada, né? Mais nada, só as regras mais importantes que geralmente caem em prova. Olha só, então eu tenho uma licitação dispensável, qual é a regra geral? Dispensável pelo valor. Todas as compras ou contratações que eu vá até 10% do valor de 150 mil para obras ou serviços, ou 10% do valor de 80 mil para aquisições em geral ou compras, eu não preciso licitar, a licitação é dispensável. Para quem que vale essa regra? Administração direta. Ótimo, agora eu vou para a segunda situação que já é uma exceção. A licitação é dispensável em razão do valor quando ela custar, o valor estimado dela for de até 20% do valor de 150 mil para obras e serviços de engenharia, ou até 20% para compras e serviços em geral do valor de 80 mil, né? 20% do valor de 80 mil para obras ou... Para obras não. 20% de 80 mil para compras e serviços em geral. Para quem que eu aplico a regra dos 20%? A administração indireta, a sociedade de economia mista, empresa pública, autarquias e fundações. Fechou? Beleza? Aí tem uma terceira situação que é específica para consórcios públicos. Então aqui a gente vai, ó, dispensável, eu continuo nos 20%, só que agora a situação muda. Até 3 membros acima de 3 membros. Dobra para um, triplica para outro. Então, olha só. Eu tenho uma licitação dispensável em razão do valor. Eu tenho uma licitação dispensável em razão do valor que, se for de até 20% da dobra do artigo 23, inciso 1, letra A, quando eu tiver 3 membros, ou 20% para compras
quando eu tiver mais de 3 membros no consórcio, 20% do limite triplicado para o artigo 23, inciso 2, letra A. Então, olha só como é que ficou a situação. Limite dispensável pode ser de 10% ou de 20%. Beleza? Limite dispensável para uma licitação pode ser de 10% ou de 20%. Esse é o percentual, o limite percentual para você dispensar uma licitação. Cabeça, tá bom, eu já entendi, 20 ou 10, 10 ou 20. 10 é para administração indireta, a dispensa. Dispensável. Fale dispensável sempre, porque a gente tem a licitação dispensada, a licitação dispensável e a inexigível. São 3 tipos de situações que você não tem licitação. Nós estamos trabalhando com uma hipótese que é da licitação dispensável em razão do valor. Que valor? O valor da contratação. O valor da contratação é de 10% do valor de um convite, ou o valor da contratação é de até 20% do valor de um convite. Então, o limite da licitação dispensável pode ser de 10% ou 20%. Beleza? Tudo bem? 10% ou 20%. 10% sobre o quê? 20% sobre o quê? Sobre qual é o valor base. Esse percentual vai incidir sobre qual o valor base. O valor base é indicado na lei. É o artigo 23, inciso 1, letra A, quando eu tratar de obras ou serviços de engenharia, ou o artigo 23, inciso 2, letra A, quando tratar de compras em geral, serviços em geral. Então, quando nós estivermos tratando de administração direta, qual é o limite de uma licitação dispensável? 10%. Ótimo. 10% sobre o CRE. Bom, 10% sobre 150 mil, caso seja obras ou serviços de engenharia. Ou 10% sobre 80 mil, caso sejam serviços em geral ou compras. Fechou, né? Que é essa primeira situação. Agora, eu tenho uma compra da administração indireta. Sociedade de economia mista, empresas públicas, autarquias e fundações. Qual é o limite da licitação dispensável? Muda, passa para ser 20%. 10% eu aplico apenas para administração direta. Uma licitação da administração indireta. Quem é que está na indireta? Sociedade de economia mista, empresa pública, autarquias e fundações. Eu tenho um limite de licitação dispensável de 20%, até 20%. 20% sobre o quê? 20% sobre os valores do artigo 23, inciso 1, letra A, ou do artigo 23, inciso 2, letra A da Lei de Licitações. Para a administração indireta, uma licitação é dispensável desde que a compra seja de até 20%, a contratação seja de até 20% sobre 150 mil, ou até 20% de 80 mil. Eu tenho 20% até 150 mil para obras e serviços de engenharias a serem contratados pela administração indireta. Ou 20% sobre 80 mil reais para compras e serviços em geral que venham a ser contratados pela administração indireta. Belezinha? Sussa, tranquilos? Foi essa regra que o Cabeça não falou na aula passada. E isso aí é o que mais cai em prova, né? Ainda bem que o Rafael já deu a dica lá. Valeu, Rafael. Por isso que eu falo, gurizada, tem que mandar e-mail, tem que avaliar a aula, porque aí se passou alguma coisa batido, e isso é possível passar, né? Por mais que a gente se esforce, é possível passar. Passou batido, a gente vai e faz o complemento como a dessa aula de hoje, tá bom? Olha só, tem uma terceira situação. A gente verificou, então, que administração direta, limite da licitação dispensável, 10% sobre o valor de um convite. E aí eu tenho que olhar se é um convite para obra ou serviço de engenharia ou para obras e para
obra, serviço de engenharia ou para serviços em geral e compra. Administração indireta, segunda situação, o limite da licitação dispensável dobrou, passou a 20%. 20% sobre o quê? Sobre os valores de convite para obras e serviços de engenharia ou valores do convite para compras e serviços em geral. Passou para 20%. E a terceira situação, que é o que motivou o Rafael a questionar a gente, é o seguinte: o valor do limite passou a ser 20%, como para administração indireta, até porque o consórcio, quando ele tem personalidade jurídica de direito público, ele ingressa na esfera da administração indireta. E aí eu tenho 20%, mas 20% sobre que valor? Aí é que vem a charada. 20% sobre que valor? Depende. Se a gente estiver falando de um consórcio com até 3 membros, eu tenho 20% sobre o dobro dos valores de um convite. 20% sobre o dobro dos valores de um convite. Então, se eu tenho obras e serviços de engenharia, eu tenho 20% sobre o valor de R$150 mil dobrado. 20% sobre o dobro de R$150 mil. Então eu teria 20% sobre R$300 mil. Subiu significativamente a licitação dispensável, né? Agora, se eu tenho um consórcio público acima de 3 membros, tenho 4, 5, 6, 7. O que acontece? Eu continuo tendo 20% de limite para uma licitação dispensável, que incidirá sobre o triplo do que está no artigo 23, inciso 1, letra A. Olha só, 23, inciso 1, letra A. 23, inciso 1, letra A. Para obras e serviços de engenharia. Para obras e serviços de engenharia. Triplica o valor. 23, 2, letra A, para serviços em geral, e 23, 2, letra A, para serviços em geral. Belezinha? Sussa, tranquilos? Ô, cabeça, ficou muita informação, cabeça. Ficou, né? Ficou. A gente vai passo a passo, uma a uma, e desossa elas. Tá legal? Vamos lá? Vamos trabalhar com exemplos aqui, que aí a gente vai facilitar a nossa vida. Ô, cabeça, não apaga não. Dá um pause e volta o vídeo aí, pô. Sem problema. Você pode voltar o vídeo aqui no laccursos.com.br quantas vezes você quiser. Então vamos lá. Vamos fazer um serviço de engenharia. Serviço de engenharia. Vamos direto para o exemplo prático aqui, que aí a gente vai memorizar com muita facilidade. Tá legal. De quanto é o serviço de engenharia? Eu tenho um serviço de engenharia que eu quero fazer no valor de R$30 mil. Beleza? Um serviço de engenharia no valor de R$30 mil. Tudo bem? Sussa? Tranquilos? Então tá. Situação 1. Administração direta. Situação 1, administração direta. R$30 mil. Licita ou não licita? Ô, cabeça, o valor é de 30 mil? O valor é de 30 mil. Administração direta, licita ou não licita? Licitar. Tem que licitar. Por quê? Porque o valor é de 30 mil. E vai licitar pelo quê? Concorrência? Tomada de preço ou convite? Como o valor é de 30 mil, eu posso licitar por um convite. Qual que é o teto do convite? R$150 mil. Beleza? Tudo bem? Tranquilos? Por que eu vou ter que licitar? Porque é dispensável até 10% de 150 mil. Que eu teria o quê? R$15 mil. Então, como o valor é de 30 mil, não rola uma dispensa.
dispensável aqui nesse caso? Não. Vai ter que licitar. Tudo bem? Agora, o serviço de engenharia de R$30.000 vai ser realizado pela administração indireta. Vamos já colocar o Detran. Olha só, Detran. O Detran de Mato Grosso. Detran de Mato Grosso é o quê? Uma autarquia. Na verdade, o Detran no país inteiro é uma autarquia, né? A pergunta é, vai licitar ou é dispensável? Dispensável. Por que dispensável? Por que ela é dispensável? Porque eu tenho até 20% sobre 150 mil. Valores de até 20% de 150 mil, eu chego em R$30.000. Não vou precisar licitar. Não é necessário licitar. R$30.000. Por quê? Aumentou o quê? Dobrou o meu limite dispensável. Dobrou o limite dispensável. A minha base, olha só, o meu limite licitatório manteve o mesmo, né? 150 mil. Ok? Tudo bem? Tranquilos? Vamos para mais um exemplo. Exemplo número 3. Agora eu tenho o consórcio 3. Consórcio 3. Estou chamando de consórcio 3 porque ele tem 3 membros, tá bom? A pergunta é, vai licitar ou a licitação é dispensável? Ô cabeça, pelas regras que a gente já viu, se eu não estou esquecido, vai dispensar, é dispensável. Beleza, meu amigão? Isso aí, ó, dispensável. Por que que é dispensável? Vamos lá. Outra vez, a gente escreve aqui, ó, até 20% sobre 150 mil? Não, cabeça, é consórcio. Consórcio 3 é até 300 mil. Opa, já lembrou que a base de cálculo aqui para dispensa mudou. Ela dobrou, porque eu tenho até 3. Até 3. Então, 20% de 300 mil, eu vou chegar em R$60.000. Olha que bacana. Um consórcio público, portanto, ele não vai precisar licitar nenhum serviço de engenharia até R$60.000. Por quê? Porque ele tem uma autorização da lei de que a licitação para ele é dispensável se o valor da contratação for de até 20% sobre 300 mil. Por que 300 mil? Porque é um consórcio 3. A minha base, o meu limite aqui, dobrou. Se fosse o Detran de Mato Grosso, 20% sobre o valor original de 150 mil, o valor básico da lei de licitações. Ah, mas eu sou administração direta, eu sou o governo do estado de Mato Grosso. Belezinha, 10% sobre 150 mil. Acabou. Tá vendo as diferenças aqui de limites? Olha só, para administração direta seria 15 mil, administração indireta 30 mil. E um consórcio de até 3, R$60.000. Agora, olha só, eu tenho uma situação que é a situação 4. É o consórcio mais 3. Ou seja, consórcio mais 3, eu tenho mais de 3 membros compondo esse consórcio. O consórcio mais 3, eu tenho mais de 3 membros, ou seja, eu tenho 4, eu tenho 5, eu tenho 6, eu tenho 10, tenho todos os estados da federação. A pergunta é, o meu serviço de engenharia de 30 mil vai ser contratado pelo consórcio mais 3. A pergunta é, preciso licitar? Ô, cabeça, não, é dispensável. Olha só, dispensável. Meu amigão, tá matando a pau hoje, hein? Você gravou toda a informação, ó. Dispensável. Por que que é dispensável? Por que que é dispensável? Porque eu tenho até 20% sobre mais 3 sobre o triplo de 150 mil. Então eu tenho R$450.000. Olha que delícia, hein? Então, serviços de engenharia de até R$90.000
90 mil reais, o consórcio mais 3 não precisa pagar. O consórcio mais 3 não precisa, desculpe, não precisa pagar. Pagar vai pagar sempre, não precisa licitar, né? Não precisa licitar. Belezinha? Sussa, tranquilos. Gurizada, isso aqui caiu em prova, rebenta. Rebenta com todo mundo. Por quê? Porque a maioria dos concurseiros fica na primeira regra. E a gente tem 4 regras. A gente tem 4 regras sobre a licitação dispensável em razão do valor. Filho, você acha que é moleza, né? Que é moleza, vai tomar sopa de minhoca. Porque é molinho, né? Rapadura é doce, mas não é mole, viu? E se morder duro, quebra o dente. Então grava isso aí, ó. Você tem 4 situações, eu te dei direitinho onde é que tá tudo para você fazer esse raciocínio, chegar a essas conclusões. E o examinador que te cobrar isso, ele é um cara do mal, ele é um Darth Vader, né? Dia 20, tá chegando, dia 20/12, né? Star Wars, episódio 7. Ô cabeça, se gosta, adoro. Show de bola, vou na pré-estreia. Não sei nem que horário é, mas eu vou. Ó. A gente verificou então na aula de hoje, que é um complemento da aula número 3, que as licitações dispensáveis em razão do valor, elas podem ter basicamente 4 possibilidades. E essas 4 possibilidades podem aparecer na sua prova. Como é que eu vou definir isso tudo? Para saber qual é o meu limite de percentual de licitação dispensável, eu preciso saber se eu estou tratando com administração direta, se eu estou tratando com administração indireta, se eu estou tratando com um consórcio de até 3 ou se eu tenho um consórcio com mais de 3 membros, tá? Administração direta, olha o valor do meu serviço, 30 mil reais é um serviço de engenharia, 30 mil reais é um serviço de engenharia. O que eu tenho aqui, ó? 30 mil reais, serviço de engenharia, administração direta. Vai licitar ou não vai? Vai licitar. Por quê? Porque a licitação é dispensável para serviços de engenharia de até 15 mil reais. Ô cabeça, mas agora é a administração indireta, é o Detran, uma autarquia, beleza? Vai licitar para contratar um serviço de engenharia de 30 mil reais? Não, por quê? Porque até 20% de 150 mil é dispensável. Então eu estou dentro do limite, 30 mil reais. Se for um consórcio de até 3 membros, aí o meu limite, o meu percentual continua sendo 20%, mas a minha base de cálculo dobrou. Em vez de 150, passou para 300 mil, e aí eu tenho 60 mil reais de limite para licitação dispensável. E se eu tenho mais de 3 membros para o meu consórcio, eu tenho mais de 3 membros, ou seja, 4, 5, 10, 20... A licitação é dispensável se o valor a ser contratado é de até 20% sobre o triplo do valor básico de 150 mil. Que seria o triplo, seriam 450 mil. Então eu tenho 20% sobre 450 mil. Belezinha? Isso pode aparecer na sua prova. Com certeza pode, tá? Examinador que tiver de mal, se o examinador for um vascaíno, por exemplo, né? Aí se o Vasco for para a segunda divisão, a casa caiu. Ou se o examinador torce para o Coxa, né? Para o Coritiba, aí a situação tá pior. Se for para o Joinville, que já está praticamente rebaixado, ele vai colocar uma loucura dessa na prova, tá? Meu amigão, isso aqui é para a gente poder trabalhar com raciocínio. Isso aqui não é questão de decoreba. Uma prova que cobrar esse tipo de coisa, ele não está cobrando decoreba, ele está cobrando raciocínio. E são poucos os concurseiros que conseguem raciocinar. Por que eu estou te falando isso? Porque muita gente se condiciona a estudar só na decoreba. Aqui no LAC a gente vai além. Você vai trabalhar com a decoreba sim, mas você vai raciocinar para a tua prova. Porque as provas hoje mais avançadas em termos de concurso público, elas não estão mais exigindo apenas a decoreba. Elas vão no raciocínio. Elas querem saber se você sabe pensar e se você sabe desenvolver um raciocínio para resolver uma questão de prova. Nessas provas,
É o rapa, sobra ninguém. Porque muita gente acha que decorando essa tabelinha está resolvido. E eu estou te mostrando como raciocinar com esses valores básicos. Se você entendeu esse raciocínio, se você entendeu esse esquema, você desenvolve o raciocínio sobre qualquer outra questão de prova. Eu posso mudar, posso sair daqui, ó. Vamos mudar só para ver como é que fica? Olha só que bacana. Eu vou sair de serviço de engenharia, e vou passar para compra. Compra de TV, por exemplo. Compra de TV. Olha só. Compra de TV, eu vou gastar 30 mil em compras de TV. Tô mudando, para você ver como não é decoreba. Eu tô mudando a modalidade, o objeto da licitação. Agora eu vou comprar TV. Vou gastar 30 mil comprando TV. Então tá bom. Vamos lá. Administração direta vai ter que licitar? Vou comprar 30 mil em televisão. Vai ter que licitar ou não? Bom, eu vou olhar a regra da licitação dispensável. Qual que é a regra da licitação dispensável para administração direta? 10% do valor de um convite para compras em geral. 10% do valor de um convite para compras em geral, eu tenho o valor do convite máximo 80 mil reais. Então, meus 10% batem 8 mil reais. Olha só que bacana. Vou ter que licitar. Ótimo. Mudei a situação. Eu vou gastar 30 mil e meu limite de licitação dispensável é de 80. Fechou. Belezinha? Vamos em frente? Agora, o que a gente vai fazer? É o Detran. É a administração indireta. É o Detran que vai comprar a TV. Valor de compra, 30 mil reais. Vamos lá? Tem que licitar ou está dispensável? Vamos fazer a continha. 20% sobre 150 mil? Não, 20% sobre 80 mil, que é o limite do convite para compras em geral. Então, 20% sobre 80 mil, eu caio em 30 mil? Negativo, eu vou cair no dobro aqui, né? Vou cair em 16 mil reais. 16 mil reais. Então, ó, já mudou a situação. Vou ter que licitar. Vamos ter que licitar. O Detran também vai ter que licitar. Licitar. Por que ele vai ter que licitar? Porque a autorização dele de licitação dispensável é de 20% sobre 80 mil. Eu tenho 16, mas eu vou gastar 30. Maravilha. Vamos para o consórcio. É um consórcio que vai comprar TV, ele vai gastar 30 mil em TV. Será que ele vai precisar licitar ou a licitação é dispensável? Ótimo, vamos lá. No caso do consórcio, o que vai mudar? A base de cálculo. Eu mantenho os 20 mil, eu mantenho os 20% de percentual para a licitação dispensável, mas 20% sobre 80 mil? Não, sobre 160 mil reais, porque dobrou a base do limite. Consórcios até 3, eu dobro a base do limite e mantenho o percentual de 20%. Então, 20% de 160, quanto é? 32 mil reais. 32 mil reais. Vai licitar ou é dispensável? Dispensável, eu vou gastar até 30 mil, olha só, agora eu não tenho que licitar. Vamos fazer agora para um consórcio com mais de 3 membros. O valor aqui da base de cálculo vai mudar, Para compras em geral, qual é o limite do convite? 80 mil reais, tudo bem. Mas, como eu tenho um consórcio com mais de 3 membros, eu pego esse 80 mil e multiplico por 3. Então, meu valor agora é de 240 mil reais. 240 mil reais é a minha base, é o meu limite para um convite em consórcios onde eu tenho mais de 3 membros. 20% de 240 mil são 48 mil reais. 48 mil reais. Belezinha? Sussa? Tranquilos? E aí, bonitona, gravou tudo? Captou a mensagem? Ai, Rodrigo, tudo certo agora, depois dessas contas. E aí, cabeçudo, beleza agora? Tá tranquilos? Ô, cabeça, tá tudo certo, agora já aprendi. Rafael, meu amigão, valeu, muitíssimo obrigado. Você me deu uma oportunidade show de bola de poder debulhar um pouquinho mais o artigo 23 e o 24. Valeu, cara, muito obrigado. E aí, tranquilos, pessoal? Dá para desossar a prova agora, né? Dá para desossar. Então,
a gente volta aqui para a nossa telinha de slide. A gente conseguiu liquidar um ponto bem bacana da prova. Se isso aqui cair em prova, filho, é a desgraça dos concurseiros, porque nem todo concurseiro vai estudar fazendo conta, né? Muita gente acha que estudar a lei de licitação é só gravar a lei, ponto final, e não é, tá bom? Meus amigões, minhas amigonas, Black Cursos, muitíssimo obrigado pela atenção e pela oportunidade de eu dar esse complemento para vocês. Era super importante. Desculpe o vacilo do cabeça, mas foi em tempo, né? Então, ó, agora você tem a aula 3 de licitação. Você vai lá, pega a aula 3, assiste todinha ela e depois você vai assistir a aula 3 complemento. Vai ficar um complemento lá. Teve necessidade, sim, não podia deixar de faltar isso. Valeu outra vez, Rafael. Muitíssimo obrigado. Você sempre muito grato a você por ter me mandado esse e-mail. Belezinha? Gurizada, sucesso, forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.